Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Efésios 5, amém. Eu vou ler na versão King James atualizada, tá? E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Vamos entrar capítulo 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e conselho do Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém. Talvez você tenha estranhado o fato de eu ter iniciado, né? Não iniciado no versículo 22, mas no versículo 18. E eu vou explicar para vocês o porquê. Vocês vão entender o porquê de eu ter iniciado no versículo 18. Porque para nós entendermos o contexto, né, do que está escrito a partir do versículo 22, a gente precisa ler a partir do versículo 18. Amém? E hoje, amados, como culto da família, faz-se necessário a gente falar sobre esse tema, porque é muito importante, a respeito dos papéis do marido, da esposa, dos pais, dos filhos, coisas que a gente já ouviu, já aprendeu aqui na igreja, já ouviu, mas que vale a pena sempre a gente recordar, relembrar, não é? É uma coisa muito importante. E, inclusive, o lema da nossa igreja é família forte, igreja poderosa. Amém? É isso aí, famílias fortes, igreja poderosa. A igreja é constituída de famílias. É claro que temos jovens que são solteiros, né, crianças, mas boa parte dessa comunidade, não somente aqui no Ministério Amai-vos, mas de todas as igrejas, são constituídas de famílias, homem e mulher com seus filhos. E a gente precisa, diante dessa influência mundana que a gente vê, né,
estar preparado, conhecer o nosso papel dentro do lar. Amados, infelizmente o número de divórcios tem crescido bastante. E, para tristeza maior ainda nossa, antigamente os divórcios entre casamentos cristãos era bem menor. Parece que hoje em dia eles estão um pouco menos do que quando a gente compara com o relacionamento, casamentos de pessoas ímpias, pessoas que não creem em Deus. Isso é uma tristeza. Isso denota falta de conhecimento da palavra. Falta de conhecimento, como Jesus falou, meu povo perece por falta de conhecimento, conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra é que nos aponta a direção que nós devemos tomar. É através da leitura da palavra, o esconder da palavra no coração, que nós não vamos transgredir as leis de Deus. E é através desse conhecimento que nós, em nome de Jesus, vamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor deixou escrito para nós, através da vida do apóstolo Paulo. E o que eu acho interessante, não sei se vocês sabem, o apóstolo Paulo escreveu essa carta estando prisioneiro, né? E ele realmente é uma pessoa que realmente, o relacionamento dele com Deus era uma coisa tremenda, era uma coisa assim, poderosa, a ponto de, mesmo estando na prisão, depois de ter falado tantas coisas maravilhosas em relação à igreja, em relação à união dos gentios com os judeus, ele se lembra aqui de estar trazendo uma palavra voltada para a família, por causa da preocupação dele. E por que eu comecei a ler no versículo 18? E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Amados, sem esse enchimento do Espírito Santo, sem eu e você sermos cheios desse Espírito maravilhoso, que é a garantia da nossa esperança, que é o presente que Jesus deu para a igreja dele, para nos consolar, para nos exortar, para nos edificar, a gente não vai conseguir desempenhar o nosso papel. Eu e você precisamos, dia após dia, sermos cheios desse Espírito. Lá em Gálatas nos ensina para nós andarmos em espírito com Deus, para não cumprirmos com os desejos da nossa carne. É necessário, nos encher com o Espírito Santo. E de que maneira eu e você podemos nos encher com o Espírito Santo? O apóstolo Paulo aqui nos diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A igreja entende que essa sujeição é importante na vida de cada um de nós. Amém, igreja? Vocês entendem? Amém? Eu vou frisar esse versículo, amados, porque na verdade, a minha ideia primeiro é quebrar um paradigma no coração das irmãs, achando que submissão é um termo pesado para vocês. Na verdade, os homens também têm que ser submissos às mulheres. E sabe como o homem faz isso? Amando a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, com amor sacrificial. De que forma o pai é submisso ao seu filho, educando o filho na disciplina e na demonstração do Senhor? De que forma os filhos se submetem aos pais? Se sujeitando aos pais, em obediência. Amém, amados? Então esse sujeitar é para todos nós. É para todos nós. Lá no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala sobre a unidade da igreja, ele fala o seguinte: portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor,
procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando ele fala aqui, amados, suportando-vos uns aos outros em amor, não significa dizer de suportar, de você ter que engolir, ter que aturar, mas de você dar suporte. Suporte a seu irmão, suporte a sua esposa, suporte ao seu marido, suporte ao seu filho, suporte ao seu pai, sua mãe. Amém? É isso que ele quer dizer. E o interessante, no original, quando Deus fala a respeito da sugestão, da submissão, e o que seria essa submissão? É o reconhecimento humilde da ordem divina, da nova sociedade que estava sendo levantada por Deus, no caso a igreja dele. Amém, amados? Amém? E o interessante, no versículo 22 é a continuação do versículo 21. Por isso que o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, coloca a situação das mulheres, das esposas. Na verdade, esse verbo respeitai e submissas, ele não existe no original. Na verdade, se a gente fosse ler, seria o seguinte, lendo na minha versão: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e as esposas ao vosso marido como ao Senhor. Não tem verbo, na verdade é uma continuidade, é uma continuação. E aí é interessante, quando o apóstolo Paulo ele fala em relação à submissão da mulher, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte: Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da esposa, e Deus o cabeça de Cristo. Você pode estar me perguntando, por que Deus escolheu o homem para ser o cabeça? Por que isso? Por que isso, meu irmão? Foi decisão dele, ordem dele. Em 1 Timóteo 2,13 está escrito: porque Adão não foi criado primeiro. Desculpa, irmãos. Porque Adão foi criado primeiro, depois Eva. Como está escrito lá no livro de Gênesis. Primeiro Deus criou o homem. E Deus mesmo presenciou, né? Adão, na hora que foi enumerar o nome dos animais, ele percebeu que cada animal tinha a sua fêmea, existia macho e fêmea. E Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E aí o que ele fez? Fez o homem adormecer, tirou uma costela, ou seja, tirou algo ao lado do próprio homem, fechou, encerrou com carne e criou a mulher. E Adão ficou todo feliz, olha só, carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Quando ele contemplou a mulher, a felicidade de Adão, em ver uma mulher que lhe era idônea, uma mulher com a qual ele, juntamente com ela, iria governar o mundo. E a gente precisa entender, mulheres, que vocês, né, a mulher, ela foi feita depois do homem, foi feita da parte do homem e foi feita para o homem. O que eu quero dizer, amados, amadas irmãs, nos dias de hoje, a igreja tem sido muito bombardeada por muitos movimentos, seja ele o machismo, né? O machismo tentando fazer do homem, né, aquela pessoa autoritária, grosseira, que quer impor de qualquer jeito a vontade dele sobre a mulher. Aí, em retribuição, em resposta a isso, se levantou o feminismo, né, apregoando a liberdade da mulher, né, a emancipação da mulher, que a mulher não precisa do homem, né, que a mulher não tem que ser sujeita ao homem, não tem que ser submissa ao homem. E para piorar as coisas, ainda havia o ativismo LGBT, tentando distorcer, né, a família, né, macho e fêmea, né, como Deus criou. E amados, eu quero dizer que apesar disso tudo, de tudo aquilo que a gente enfrenta, aquilo que Deus estabeleceu na criação dele, nenhuma cultura poderá destruir, amém? Nenhuma cultura,
seja do passado, seja do presente, nada vai poder destruir aquilo que Deus ordenou. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de desordem, Deus é um Deus de ordem. E submissão, o que significa essa palavra? Né? O que inclui a submissão da mulher? Submissão é muito mais, amadas, muito mais do que o simples obedecer. É muito mais do que isso. Inclui amor, respeito, cuidado, fidelidade, honra. A mulher ser ajudadora do homem, ser a conselheira dele, ser amiga, ser a companheira, ser confidente. A submissão da mulher envolve isso tudo, queridas. Envolve isso tudo. Então vocês têm uma missão sublime diante de Deus, que é essa de estar ao lado do marido. Vocês não foram tirados da cabeça porque vocês não podem ser cabeça. Vocês não foram tirados do pé para não serem pisados pelo homem, mas vocês foram tirados da costela para vocês caminharem ao lado do homem. Amém? Por isso que Deus tirou lá uma costela, encerrou a carne e fez a mulher. E cá entre nós, amados, a mulher, em relação ao homem, ela tem muitas, como é que eu vou dizer assim, ela, do ponto de vista fisiológico, a gente vê que a mulher tem muitas coisas que os homens não têm. Provavelmente porque o homem foi criado do pó da terra e a mulher de um material melhor ainda, que foi da costela do próprio homem. Amém? E apesar dessas diferenças entre homem e mulher, amados, Deus criou homem e mulher para que eles se completassem. Deus fez o homem e mulher para que existisse uma parceria entre os dois, para que existisse uma completude entre os dois. Versículo 23, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Como eu falei para vocês, da sujeição. Mas será que essa sujeição tem que ser incondicional? Ou porventura, diante de uma situação, por exemplo, que você, mulher, é obrigado a fazer alguma coisa que venha transgredir os mandamentos de Deus, seja partindo de um homem, entre aspas, né? Não vou dizer que isso seja um homem cristão, mas pode partir, amém? Pode partir. Ou seja de um homem ímpio, você não é obrigada a fazer nada daquilo que Deus proibiu ou que não tenha permitido segundo a palavra dele. Amém, irmã? Amém, irmã? As irmãs podem dizer amém? A submissão não é incondicional. Porque antes importa agradar aos homens, agradar a Deus em primeiro lugar, do que agradar aos homens, como disse o apóstolo Pedro lá no Sinédrio. Antes você importa, a primeira submissão tua é a Deus. Assim como a igreja é submissa a Cristo, a tua primeira submissão tem que ser ao Senhor Jesus, à palavra dele. E não cumprir ordem absurda. Não fazer coisas que venham transgredir a palavra de Deus. Coisas que venham entristecer o Espírito Santo. Vocês não são obrigados a isso. Amém? Não são obrigadas. Amados, e o que acontece quando a mulher é casada com um ímpio? Qual deve ser a postura dessa mulher? Eu queria que você abrisse lá em 1 Pedro, capítulo 3. Essa deve ser a postura da mulher diante do marido ímpio. Mulher de Deus, tá? Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito
de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa. Versículo 2. Testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. 3. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não deve ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. 4. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Amém? Amém, irmãs? Essa é uma palavra para você, serva de Deus, cujo marido ainda não conhece o Senhor. Que você, através do seu silêncio, da sua postura, você conquiste o seu marido. Que o marido ímpio possa ver a glória de Cristo no seu rosto, na sua vida, no seu gesto, nas suas atitudes, no seu amor, no seu cuidado, no seu carinho. Amém? Sem muitas palavras, mas no silêncio, através do procedimento, através do proceder, do comportamento. Amados, como eu disse, Deus criou o homem e mulher à sua imagem. O homem e mulher não são idênticos, mas cada um completa o outro. E essa compleção, essa completude de homem e mulher chama-se parceria. A esposa, ela encontrará seu verdadeiro papel numa submissão voluntária e alegre. E eu quero dizer para vocês o seguinte: a mulher, naquela conjuntura do apóstolo Paulo, ela era muito desvalorizada. Para vocês terem ideia, na cultura judaica, a mulher era vista como objeto. Existe uma oração que todo judeu fazia toda manhã, em que ele falava o seguinte: ele agradecia a Deus por não ter nascido gentio, não ter nascido escravo e não ter nascido mulher. Tamanho desprezo que as mulheres tinham naquela época. Inclusive, a mulher não podia pedir o divórcio, só o homem que podia pedir a carta de divórcio. Por mais que ela fosse maltratada, fosse humilhada, fosse traída, ela não tinha direito ao divórcio. Na cultura grega era pior ainda. A mulher era vista como procriadora e como cuidadora dos filhos. Não era vista como companheira e muito menos como parceira sexual. Isso tudo os homens, eles buscavam isso tudo na companhia de outras mulheres. E na cultura romana, pior ainda. Tanto homens como mulheres se divorciavam, se casavam e davam em casamento de uma forma absurda. Ou seja, a cultura daquela época era uma cultura adúltera, em que o adultério prevalecia. Um pouco parecida com a nossa, né? Como que a gente vê nos dias de hoje, né, amados? E eu quero dizer para vocês, irmãs, que a submissão não é uma obediência impensada, mas sim um companheirismo voluntário, livre, alegre e bem pensado, tal como é o relacionamento de Cristo com a igreja. Como é o relacionamento de Cristo com a igreja, amados? Como é o seu relacionamento com Cristo? É um relacionamento de quê? De liberdade, de alegria, de comunhão, de gozo, de se sentir ser cuidado, de se sentir ser amado, de se sentir ser protegido, de sentir a salvação na sua vida. Amém? Se a liderança do marido reflete a de Cristo, então a submissão da mulher, longe de depreciá-la, irá valorizá-la. Amém? Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo,
De igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Ou seja, o apóstolo Paulo usa 3 versículos para mostrar para vocês, mulheres, qual deve ser a sua postura no casamento. Agora, já para nós, homens, ele usa 9 versículos. E eu vou dizer para vocês, a ordem que ele dá para a gente é muito pesada, é muito forte. Ele nos exorta, irmãos em Cristo, a amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por ela. Não amar a esposa, não somente amar a esposa com amor eros, não somente amar a esposa com amor filos, mas acima de tudo amar a esposa com amor ágape. Como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, pode abrir para mim, por favor. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7, a partir do versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha só, isso aí é para a gente, tá, homens de Deus? O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Independentemente da circunstância que esteja o seu casamento, independentemente da circunstância que esteja o seu relacionamento, se vocês estão com problema, homem, ame a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja, com amor sacrificial, abrindo mão de qualquer tipo de prazer momentâneo, abrindo mão de qualquer coisa que venha magoá-la, entristecê-la. Amados, Cristo não fez isso com a igreja. Olha só. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Olha o que Cristo fez pela igreja, a fim de santificá-la. Versículo 26. Tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Olha só, tudo isso Jesus faz com a sua igreja. Jesus nos santificou, Ele nos justificou em primeiro lugar, declarou nulo todos os nossos pecados, Ele nos santificou através do seu sangue, porque o sangue dele nos purificou de todo pecado, e através da lavagem da água, essa lavagem da água na verdade é a palavra de Deus penetrando em nossas vidas. A palavra, ela purifica, ela tem poder para purificar as nossas almas, as nossas vidas, a fim de quê? A fim de Cristo apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Será que nós, maridos, não devemos fazer a mesma coisa que Cristo? De que maneira eu santifico a minha esposa? Antes de mais nada, a gente precisa entender que santificar significa separar, tornar separado do pecado. Uma vez salvos em Cristo, Ele nos separou, Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou do pecado e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Sabe como você santifica, separa a tua mulher de qualquer contaminação do mundo, de qualquer interesse por outra pessoa? A partir do momento que você amá-la assim como Cristo amou, cuidando dela, amando-a, suprindo não somente as suas necessidades íntimas, que talvez sejam menos para a mulher, mas as suas necessidades afetivas, emocionais,
Olha que responsabilidade. Nosso papel como homem é suprir, é alimentar as nossas esposas com carinho, com amor, com atenção, com dedicação. Você fazendo isso, você vai estar santificando a tua esposa. Amém? Amém. E como vai ser o lavar da água por meio da palavra? Meu irmão, eu e você precisamos ministrar mais a palavra de Deus para as nossas esposas, para que elas possam crescer também, serem frutíferas no reino de Deus. Olha a nossa responsabilidade como marido. Será que eu e você temos cumprido com o nosso papel de fazer com que as nossas esposas cresçam, amadureçam, frutifiquem no reino de Deus? Exerçam os dons que elas receberam? Ou você tem amarrado ela? Você fica chateado quando ela vem aqui na igreja para uma reunião durante a semana, ou quando ela participa da escola dominical, ou quando ela dá aula para as crianças lá na salinha, ou quando ela participa da diaconia. Não fique chateado por causa disso, amado. Nem fique com ciúme, mas dê apoio à sua esposa. Honre a sua esposa, para que ela cresça e você cresça junto com ela. Talvez você esteja precisando fazer mais a obra de Deus. Talvez por isso você muitas vezes não entenda o dedicar da mulher. Infelizmente, amados, a gente vê que, em nome de Jesus, né, vamos mudar essa situação aqui na igreja, né? Como as mulheres são mais dedicadas às coisas de Deus, né? Eu ouvi certa vez de um pastor o seguinte: enquanto os homens vão entrar na presença de Deus, as mulheres já estão na presença de Deus. Olha só, amém? Amém? As mulheres já estão na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Ah, Senhor. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. De que jeito você quer apresentar a sua esposa? Não digo nem para Jesus, lá na eternidade. Não estou nem dizendo assim, no dia do julgamento. É claro que todos nós vamos ser julgados, amados, inclusive em relação ao nosso comportamento com as nossas esposas. Mas de que jeito a sua esposa tem sido apresentada? Sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição? Olha que legal. Parece que a ruga, né? É claro, a ruga de um jeito ou de outro vai vir à medida que a gente envelhecer, com certeza. Mas a ruga muitas vezes é fruto do quê? De estresse emocional, de decepção, de tristeza. Amados, nós precisamos aprender a cuidar melhor das nossas mulheres para que elas tenham menos rugas, para que elas sejam apresentadas varoas gloriosas, para que a glória de Deus esteja sobre a vida delas, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Eu quero dizer para você, homem, muitas vezes nós nos casamos, as mulheres muitas vezes por serem bem sensíveis, às vezes não foram criados num lar cristão, não tiveram oportunidade de ouvir tanto ensinamento relacionado à família. De repente elas trazem para o casamento traumas, feridas. De repente foram mulheres que não foram abraçadas pelos seus pais, pelo seu pai, né, no caso, digo, a figura masculina, principalmente, não é? Foram maltratadas, sofreram abusos. E eu quero dizer para você, meu irmão, eu sei que você não é Jesus, mas você pode ser um instrumento de cura para a tua esposa, amém? Você pode ser usado por ela, ser usado por Deus, para ministrar cura sobre a vida dela, orando pela vida dela, ministrando a palavra, sendo um sacerdote no seu lar, representando a própria pessoa de Cristo na vida dela, pessoa essa que ela nunca pôde ter o privilégio de receber, de repente na casa dela. Olha só, por isso que é nosso dever apresentá-la santa e inculpável, sem qualquer sentimento de culpa. O casamento pode trazer cura,
para tua esposa, para você também, né? Estou falando das mulheres, mas muitos homens também carregam traumas, carregam problemas familiares, e Deus, Ele levantou o casamento para isso, para existir o companheirismo, para existir o compartilhamento, para existir a amizade, para existir a cumplicidade, para orar uns pelos outros, para abençoar a vida um do outro, para vocês crescerem juntos e juntos serem curados, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Isso me faz remeter lá em Mateus capítulo 7, deixa eu ver aqui, versículo 12. Jesus nos ensina o seguinte: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, fazei vós também. Olha só, quer ser bem tratado pela tua esposa? Então trate ela bem. Quer ser amado pela sua esposa? Não espere primeiro o amor dela, dê primeiro o amor para você receber em troca. Nós temos que entender, amados, que amar é uma decisão, não é um sentimento. Amar é você esperar, eu vou esperar cair do céu aquele sentimento pela minha esposa. Amar é uma decisão, queridos. Amar é uma decisão, não é um sentimento. É uma coisa muito mais poderosa do que um sentimento. E outra coisa também, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Não está escrito lá em Gênesis, deixará o homem a seu pai e a sua mulher, o seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne? E esse ser uma só carne, não diz tão somente no quesito da esfera sexual, mas também no companheirismo, na personalidade. Você ser uma só carne, você buscar ter com a sua esposa, não somente através desse mistério tremendo, que é o ser uma só carne, não somente a unidade física, mas a unidade emocional, a intimidade emocional, a intimidade na esfera do diálogo, intimidade espiritual. O pastor Paulo, não sei se vocês chegaram a ver numa mensagem dele, colocou o seguinte: homem e mulher, edifiquem um altar nos seus lares. E sabe como você edifica um altar no seu lar? Orando junto com a tua esposa. Ele falou lá, tá? Não sei se vocês ouviram, eu ouvi. Nada de um homem orar num canto, mulher orar no canto, não, que vocês orem juntos, para juntos edificarem um altar, e a glória de Deus resplandecer sobre a casa de vocês, sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Pois somos membros do seu corpo. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. E aí o apóstolo Paulo faz um resumo. Portanto, cada um de vós, amai a sua esposa como a si mesmo. E a esposa trate o marido com todo o respeito. Amém, amados? Já estou concluindo, tá? Eu quero dizer para você o seguinte: não é o amor que gera o casamento. Amém? Não é o amor que gera o casamento. É o casamento que gera o amor, tanto no coração do homem como no coração da mulher. Porque muitas vezes a gente acha que conhece a pessoa completamente. A gente está namorando, fica noivo e acha que conhece tudo, é tudo ali, né? Na verdade, o que existe muito é atração física, de repente uma coisa, não me sinto bem com aquela pessoa, ela é como se fosse, entre aspas, a minha alma gêmea.
Mas isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor você só vai conhecer depois que você casar com teu esposo. Com o caminhar. Você decidir amar sua esposa. Você decidir amar o seu esposo e ser submisso a ele. É isso que é o verdadeiro amor, porque o amor não é um sentimento, como eu disse para vocês, é uma decisão. E como eu tenho aprendido, esse mês agora eu fiz 33 anos de casamento. Amém? 33. Amém? Amém. Glorificado, louvado seja Deus. E eu quero dizer para vocês que eu tenho sido muito abençoado pela minha esposa. Hoje, irmão, eu passei mal. Ah, que mulher maravilhosa. Ah, como ela cuidou de mim. Não vou na igreja não, vou ficar com você nessa manhã aqui. Eu tive uma vertigem forte, eu achei que nem poderia estar nessa noite aqui. Mas meu coração estava me impulsionando muito para essa palavra. Senhor, eu quero, não sei se isso é um ataque, o que é isso? Eu quero repreender isso, eu quero estar aqui. Deixei até o meu concunhado de sobreaviso, caso acontecesse alguma coisa, mas graças a Deus eu estou bem. E estou aqui para trazer essa palavra maravilhosa, que tanto edificou a minha vida, como espero que esteja edificando a vida de vocês. No capítulo 6, versículo 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa na terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e conselho do Senhor. Um recado que eu quero dar para os filhos: você quer ter vida eterna, vida longa na terra? Quer viver até os, não vou dizer nem 60, mas 70, 80, 90 anos? Eu quero. Sabe o que eu faço? Procuro honrar a minha mãe. Mesmo sendo uma senhora com quase 90 anos, já com um princípiozinho de Alzheimer, ainda me reconhece, graças a Deus, mas eu procuro honrar a vida dela, mesmo não estando mais próximo a mim, mas eu quero honrá-la, porque em primeiro lugar é uma ordenança de Deus. E eu louvo o nome do Senhor pela vida de tantos de vocês que cuidam com todo carinho pelos seus pais, tem tanto carinho. E você, jovem, seja o seu pai ímpio ou homem de Deus, honre a vida dele, honre, obedeça. Obedeça. Obedecer é melhor do que o sacrificar. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Para terminar, amados, eu queria que você abrisse lá em Efésios 5, por favor. Já estou terminando, tá? A gente vai ler os versículos 1 e 2, e depois o 8 e 10. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Versículo 8 a 10. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Versículo 9. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Amém? Meu recado final, amados. Maridos, andai como filhos da luz. Mulheres, esposas, andai como filhas da luz. Pais, andai como filhos da luz. Filhos, andai como filhos da luz. E que Deus nos ajude, amados, sempre a discernir o que é agradável aos olhos dele. Que Ele nos dê esse discernimento, esse entendimento dos nossos papéis como marido, como mulher, como filho, como pai. Amém? Eu queria convidar a igreja para ficar de pé, por favor.
Como eu disse para vocês, queridos, essa palavra para mim foi um grande aprendizado, aprendi muito em relação à submissão, principalmente que amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja também é um ato de submissão. A obediência do filho ao pai é uma submissão. É uma maravilha, amado, se submeter. E eu quero te dizer que eu não sou perfeito. Preciso aprender e crescer em muitas coisas. Aprender cada vez mais e mais em relação a esse amor sacrificial. E eu queria nessa noite, como é o culto da família, eu queria dar oportunidade a você, que de repente ouviu essa palavra essa noite e você tem encontrado uma certa dificuldade, seja para você homem, para amar a sua esposa, o amor sacrificial. Talvez você olhe a sua esposa somente como objeto sexual e não como tua irmã em Cristo. Antes da tua esposa ser tua esposa, ela é tua irmã em Cristo, co-herdeira da graça. E olha o que nos adverte Pedro lá, também no capítulo 3, eu ia ler, mas não li, mas vou falar para vocês. O apóstolo Pedro nos ensina no capítulo 3, versículo 7, se eu não me engano: homens, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, como sendo elas co-herdeiras da mesma graça, para que as vossas orações não sejam impedidas. Olha só, para resumir, se você não trata bem a sua esposa, não adianta nada você ficar 1 hora, 2 horas orando, a tua oração não vai sair daqui. É o que o apóstolo Pedro nos diz. Pode botar lá, coloca lá para mim, por favor. 1 Pedro 3,7. Rapidinho. Tá? Está escrito. Então, quem tem ouvidos, ouça, tá bom? Amém? Talvez você, mulher, não tenha conseguido entender, compreender esse papel de submissão. Eu procurei ser bem claro, queridos. Eu procurei ser bem claro para mostrar o que é ser submissa. Tudo relacionado ao encher do Espírito Santo. E relacionado a todos nós nos sujeitarmos uns aos outros. Eu quero fazer esse convite para você. De repente você não esteja conseguindo colocar isso em prática. Eu queria convidar você a vir aqui até a frente, para nós estarmos orando por você. Se você puder apagar a luz, eu agradeço. Vai apagar a luz? Eu queria que você se sentisse à vontade. Tá bom, tá ótimo assim. Para vir aqui na frente. Se você tem algum pedido especial de oração, pode não estar nem associado ao relacionamento conjugal, ao relacionamento de pai com filho, mas eu quero te dar a oportunidade nessa noite de vir aqui à frente, para nós, igreja, estarmos orando por você, abençoar a vida tua. E eu quero fazer também um convite, de repente, para quem ainda não conhece esse Jesus maravilhoso, e quer se tornar participante da noiva dele, você está convidado também a vir aqui à frente e entregar a sua vida a Jesus e fazer dele o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que vai tirar toda a culpa, toda a mágoa, toda a tristeza do seu coração. Amém?